E aí, signo de Câncer, como é que vocês estão, meus amores? Seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarot. Deixa eu ver se tá tudo certo. Coisa feia, né? Tem que ver se tá tudo normal aqui. Espero que estejam muito bem, meus amores. Bora lá para mais uma leitura de vocês. Lembrando que são energias predispostas. O que isso quer dizer? Energias predispostas sem acontecer, se vão acontecer ou não, né? Não é uma questão minha, não é do tarô, né? É uma questão sua. Não sei se eu me apresentei, para quem não me conhece, sou Flávio Augusto. Vamos lá. Signo de Câncer, já caiu uma, já caiu. 10 de paus, uma situação pesada chegando ao fim. Sempre. O 9 de copas, né? Clarifica o 10 de paus, tarô, por gentileza. 5 de copas. Tem alguma coisa aqui que você está sendo arrastado, canceriana, canceriano. Calma aí que a gente já vai desvendar. 9 de copas. E ele saiu, 9 de paus. Aqui. Vamos lá. A roda da fortuna, o imperador e o julgamento no fundo do deck. A roda da fortuna aqui pode ser uma energia que está para entrar para algumas pessoas, né? Meus amores, o que acontece aqui? Nós temos um 10 de paus aqui, tá? Clarificado pelo 5 de copas. O que acontece aqui? Tá? 5 de copas é uma situação do passado. É uma situação que não deu certo aqui, né? Talvez um relacionamento, talvez um trabalho, talvez adapte ao seu momento, obviamente, né? Como se trata de copas, assim, geralmente a gente associa a questões que envolvem o emocional. Automaticamente, geralmente vai para algum tipo de relacionamento que não deu certo e que talvez aqui, de uma certa forma, tem pessoas que talvez não consigam estar enxergando mais nada. Estão sendo arrastados pela vida, aqui por conta de ainda estarem olhando para uma situação que não vingou, não deu certo momentaneamente ou definitivamente. Se a gente vai clarificar, obviamente, né? Quanto ente. E aqui, de uma certa forma, está sendo arrastado. É como se você não conseguisse enxergar mais nenhuma possibilidade à sua frente, mais nenhuma situação. Tudo que você consegue ver é essa situação somente. Então, posso estar falando com pessoas aqui que estão com a mente extremamente ocupada com relação a isso. Então, adapte, tá? Eu vou utilizar relacionamento, mas adapta. Alguma coisa que aconteceu e não deu certo. Aí você acorda pensando nessa situação, aí você está lá durante o dia fazendo alguma atividade e de repente esses pensamentos, essa situação volta de novo aqui, né? Aí você vai dormir, pensa nessa situação e você não está conseguindo espaço, é como se você estivesse sendo comprimido aqui por isso. E isso estivesse trazendo uma agonia muito grande, tá? Só que é o seguinte, tem uma situação bem interessante. Porque quando a gente enxerga, vê uma lâmina na mesa, né, automaticamente eu jogo para uma lâmina anterior. Aqui tá. Então eu imagino que aqui seria um 9 de paus, trazer para cá, tá? E aqui seria um 4 de copas. Então uma insatisfação com uma situação que tá desgastante. Então eu entendo que isso já passou, sabe? Só que o 9 de paus, ele veio aqui, né? Clarificando, meus amores, a lâmina do 9 de copas. Então, uma situação 99 aqui, é uma situação de quase. E aí que é a parte interessante da coisa. Por quê? Porque eu enxergo que você que está passando por essa situação, ou você que talvez venha passar, enfim, né? Nesse mês de março, ou talvez isso daí esteja se estendendo há um bom tempo também, né? E continua ainda. Eu vejo que, no fundo, você
entende que existe ou tem uma saída ou tem alguma coisa que te motiva. E é de âmbito emocional também. O 9 de copas, ele fala muito dos nossos desejos, dos nossos sonhos. O que são os nossos desejos? O que são os nossos sonhos aqui? Né? E essa situação foi clarificada pelo 9 de paus. Então eu entendo que talvez, mesmo enxergando lá no fundo que pode ter alguma coisa boa, pode existir alguma coisa boa aqui para mim, depois dessa situação, é uma situação que só de pensar talvez te traga algum tipo de desgaste também. Mas o 9 de paus é uma situação que diz sempre, olha, a batalha ainda não terminou, a parada ainda não terminou. Tem um jeito de sair dessa situação. Entende? Tem uma chance de você conseguir resolver isso. E é isso que a gente vai tentar entender agora, clarificando essas lâminas. Fica comigo aqui, você que está por essa situação. E eu entendo bem, eu estou falando com uma empatia tão grande do fundo do meu coração que... Nossa, bora lá. 10 de paus com 5 de copas. O cavaleiro de paus, clarifica. O enforcado. Cavaleiro de paus, ele fala de ousadia. É o que está causando. A estagnação aqui, nessa situação, está bloqueando uma energia de ousar, de fazer, de sair. Só que o enforcado... O cavaleiro de paus, ele é uma energia interessante, porque, cara, ele é uma energia que ele não para num lugar, sabe? E ele sempre procura alguma saída, ele sempre procura sair, ele sempre procura resolver as paradas dele, vamos dizer assim, tá? Se não dá de um jeito, é do outro, se não dá do outro, é do outro. E aqui está sendo clarificado pela lâmina do enforcado, onde a lâmina do enforcado ela não traz só uma energia de estagnação. Então não é só essa agilidade, esse entusiasmo, sei lá, que está travado. Mas aqui eu entendo também que seria você agir aqui como o cavaleiro de paus, né? De tentar achar saídas aqui, mas olhando por prismas diferentes. Olhando por lados diferentes, sabe? Complementa, tarô, por gentileza. Cavaleiro de paus com enforcado. Que está clarificando 10 de paus. É uma saída bem complicada. A rainha de paus, muita energia de paus, ou seja, ação. A rainha de paus não é a energia de vocês, tá? É uma energia de Áries, Leão, Sagitário. Você pode ter forte no mapa. Ou pode estar lidando com uma pessoa nessa energia. Clarifica a rainha de paus. O hierofante, a lâmina do Papa. Aqui a gente pode estar falando de algum tipo de compromisso. E o hierofante traz trabalho, traz um monte de coisa. Então a gente pode estar falando aqui até de uma pessoa que talvez tenha feito, né, esteja envolvido, ou aqui você, né? Só que vamos colocar aqui, vamos trazer para a realidade da mesa, tá? Eu vou até fazer diferente, para a gente ter uma... Tarô, clarifica o 9 de copas com o 9 de paus, por gentileza. Fala para mim, Tarô, clarifica essa parada. A torre, clarifica, a torre, a justiça. Tem alguma coisa fora da ordem. O que precisa ser desconstruído aí, cancerianas, cancerianos, para trazer um equilíbrio? Porque a torre aqui está clarificando o 9 de copas, são seus sonhos e desejos, com o 9 de paus.
Então talvez eu possa até identificar que uma justiça divina aqui foi lá, causou uma torre na sua vida com algo que era do seu sonho, do seu desejo, né? Mas que estava desgastante, para que houvesse uma destruição, vamos colocar assim, de estruturas que não são tão sólidas, para que outras estruturas mais sólidas viessem a ser construídas aí nesse terreno. Só que a torre aqui, ela fala da desconstrução, e a justiça fala de equilíbrio também. Então, seria uma desconstrução das suas questões aí, né? Dos seus sonhos, dos seus desejos, do que você entende como sonho ou desejo, porque talvez alguém pode estar extremamente colocando aqui, né, essa situação que finalizou ou que não deu certo como algo que seria o que ia te tirar do limbo. Ia te tirar de uma situação completamente, sabe? Então, é como se alguém tivesse depositado todas as fichas em algo, né? Num sonho, num desejo, em alguma coisa, onde você julgou que essa situação era a situação dos seus sonhos. Só que, ao depositar isso daí foi começando a ficar desgastante, porque você foi percebendo que tudo bem, poderia até ser um sonho, ou esse sonho poderia até ser uma situação real, mas era uma situação que estava desgastante demais também. Entende? É uma situação que acabou desgastando, porque aqui obviamente, a gente não pode depositar numa situação, numa pessoa, algo que a gente tem que fazer pela gente. E aí veio a espiritualidade, causou uma torre, uma ruptura com relação a isso, né? Para trazer um equilíbrio dessas energias, para talvez você compreender que uma coisa é você ter um sonho e esse sonho, né, ser algo que te complemente, né, mas não algo que te complete, porque se te completa é porque algo falta em você. Saca? Tarô, fala mais aqui, por gentileza. A lâmina da torre com a justiça. Complemento. O sol, trazendo clareza. Clarifica o sol, Tarô, por gentileza. Duas situações. Virou o 4 de pentáculos aberto e o 3 de paus. Eu não sei o que é isso, mas a torre ela trouxe de uma certa forma, de forma de desconstrução, tá? Ela tá te dando a possibilidade de você enxergar novos caminhos. Ou seja, canceriano, aqui você não vai ficar a ver navios. Aqui tem uma saída. Voltando aqui na Rainha de Paus com o Hierofante, né? A Rainha de Paus, ela é muito, né, é bem para frente, vamos colocar assim. Eu gosto até de brincar, que a Rainha de Paus é mais para frente que para-choque de Toyota, né? Que ela vai lá, ela toma as decisões dela e não sei o que lá, e ela não está muito preocupada com o que vão falar ou que deixam de falar. Ela tem atitude, tá? E aqui, sendo clarificado pelo Hierofante, pode me falar algumas coisas, né, com relação a isso. Seria você criando uma autoliderança aqui, criando uma espécie de personalidade, uma espécie de vestimenta que você poderia utilizar, onde seria uma espécie de eu superior? Não, mas eu vejo mais alguém que tem conhecimento, imponência, alguém que sabe o que está fazendo, sabe?
E a partir do momento que você entra dentro dessa energia, você consegue visualizar essa saída aqui que o Cavaleiro de Paus está dando através do enforcado, que seria olhar as situações por outros ângulos ali. Olhar onde você está. Então seria sair do problema. Mas Flávio, como que eu faço para sair do problema? Porque eu não consigo parar de pensar na pessoa ou nessa situação. Né? Eu confesso que eu também não sei essa resposta. Eu vou perguntar para o tarô, mas eu não sei se ele responderia. Mas eu confesso que eu não saberia essa resposta. O que eu faria, talvez, por exemplo, se fosse uma pessoa, ao invés de tentar vestir uma... Aqui pode ter gente bloqueada. Pode ter comunicação zero aqui. Eu pararia de vestir o que os outros acham que deveria ser feito e tentaria ser eu mesmo. Eu, falando Flávio. Porque é muito difícil a gente ser a gente nesses momentos. Né? Aceitar talvez uma situação com resiliência, com resignação, e não ficar tentando buscar aqui situações que talvez nem não tenham sido tão agradáveis para poder atacar ou justificar. Saca? Olhar para isso com uma naturalidade. Bom, se teve um erro da minha parte, então que esse erro seja compreendido. Se teve um erro da minha parte, e se eu tiver acesso a essa pessoa, estou falando aqui no caso de pessoas, né? Que eu, sei lá, fale para essa pessoa, olha, pisei na bola com você. Entende? Flávio, é uma situação, é um trabalho, né? Olhar, talvez aprender, interessante, tem um passarinho bem na janela. Talvez olhar para o que causou talvez essa ruptura ou essa situação aí, né? Parar de tentar achar algum tipo de justificativa para isso. É complicado quando a gente fica buscando justificativa. Eu estou falando tudo isso, meus amores, porque eu estou vendo uma luz no fim do túnel, sabe? Para quem está nessa situação, para quem está aqui, para quem teve os sonhos aí talvez destruídos, ou compreendendo que esse sonho é uma parte que te falta, embora não tenha saído aqui a lâmina dos 5 de ouros, que falaria de falta, né? Quer ver? Deixa eu fazer diferente. Tarô, fala para mim aqui, como que cancerianos poderiam sair dessa situação aqui? De 10 de paus com 5 de copas. Vamos ver se sai alguma coisa que eu consiga interpretar. 10 de pentáculos. Tive um déjà vu. Mais uma. Ou clarifica, sei lá, o que você achar que você tem que fazer aqui. Na hora eu entendo. 3 de pentáculos. Trabalhar a sua estabilidade. Aceitar uma ajuda. O 3 de pentáculos, ele fala de cooperação, então talvez seja você ali conversando com outras pessoas para ver justamente o que você não tem que fazer. É porque as pessoas têm as visões delas. E aí, tipo, você está passando por uma situação, é interessante você falar para as pessoas, elas vão dar a opinião delas, e com certeza a opinião delas é a que você não tem que fazer. Mas Flávio, como assim? Às vezes a pessoa está certa, mas às vezes é mais fácil você ser você nesse momento
do que tentar vestir a situação do outro aqui. A rainha de paus, ela fala de personalidade. Agora eu entendi. Agora fez sentido. A rainha de paus, ela tem personalidade. E o hierofante tem liderança. O hierofante, ele é o cara que quando ele fala, mas ele fala com personalidade, ele consegue. Ele arrebata multidões. Ele consegue se convencer de uma forma natural e não de uma forma em que eu fico tentando achar justificativas para as coisas. Ah, porque essa pessoa foi... Não, mas também aquele trabalho não era tão... Sabe? Não, reconheça. Reconheça, tenha personalidade aqui. E aí veio, né, o 10 de pentáculos, o 10 de ouros aqui. Tá? Com o 3 de pentáculos, onde seria você trabalhar aqui na sua estabilidade. E não estou falando de estabilidade financeira, tudo bem, para algumas pessoas pode ser. Trabalhe na sua estabilidade financeira, talvez nesse momento. Procure ali fazer alguma coisa, alguma atividade que possa ocupar o seu tempo também, para que você não fique caindo nas armadilhas dos sentimentos, sabe? Mas também a sua estabilidade sólida. Quem sou eu aqui? Eu vou trabalhar para ser eu mesmo. Eu vou trabalhar para eu ser uma pessoa sólida, não só uma pessoa estável de finança, mas uma pessoa estável emocionalmente, né? Uma pessoa estável em todos os aspectos que são necessários, espiritualmente também, por que não? Porque a luz do fim do túnel está aqui. Nós temos um 4 de ouros clarificando uma lâmina do Sol, onde o Sol fala, olha, isso vai ter uma solução, porque o Sol traz clareza, traz solução. Tá? Isso vai ter, mas você precisa continuar andando. Você precisa continuar aí na sua caminhada. Entende? A desconstrução da torre veio justamente para você entender o que você não pode fazer e você não pode deixar de ser você. Talvez essa relação, esse trabalho, ele não deu certo porque você não foi você ali. Se você tivesse sido, ou, foi a outra pessoa, mas a gente também, meus amores. Não adianta a gente tentar tirar o da reta. Desculpa o termo. Né? Não adianta. Por quê? Porque é um jogo. É um jogo. O trabalho é um jogo. O relacionamento é um jogo. Ali. Ora, vestimos uma determinada característica para impressionar, para isso, para aquilo, e depois a gente não consegue desfazer daquilo, e aquilo vai te sufocando. Por quê? Porque não é você. Não é você ali. Não é você. Não foi você. Não, porque eu dou conta aqui nesse trabalho para deixar, mas não, você não dá conta. Talvez você seja uma pessoa que gosta de fazer uma coisa de cada vez e não tudo ao mesmo tempo. Você falou, não, eu dou conta. E não deu. Entende? Tarô, complemento aqui. Existe algum tipo de desfecho para a situação? Nove de espadas. Clarifica o 9 de espadas. Tem uma preocupação ainda. Entender. Clarifica, tarô. Diabo. 10 de copas. Diabo fala do ego. Intensidade.
E aqui ele está me falando que existem pessoas aqui que estão numa situação de ansiedade muito, mas muito forte com relação a questões de estabilidade emocional e trazendo uma instabilidade emocional aqui. Você precisa entender essa sua instabilidade emocional. Da onde ela vem? Né? Ah, é disso daí, beleza, mas essa situação, você está nela por um ego ferido ou você está nela porque você... Vamos lá. Veio 9 de espadas com a lâmina do diabo e 10 de copas. Essa situação, essa instabilidade emocional aqui, ela advém de uma situação de ego, porque eu estou com o ego ferido, porque eu não posso mais ter essa pessoa, porque eu não posso mais ter o controle dessa situação, ou o controle da situação, ou ela está vindo porque você está preocupado com o seu futuro emocional, se eu vou ser feliz novamente. Porque se a preocupação é com o futuro emocional, eu já te digo que primeiro, que nessa energia não vai acontecer nada. Né? Mas eu tenho uma coisa para te falar. Se você parar muito bem para pensar, todos os problemas que você teve até hoje, você, não os que causaram para você, que era de outras pessoas, os seus, você resolveu 100% deles. Porque você está aqui vendo esse vídeo. Agora, se o que está causando aqui essa instabilidade emocional é um ego ferido, né? Você tem que olhar para isso e falar, bom, beleza. O que eu não fui nesse relacionamento, nesse trabalho, nessa situação que eu poderia ter sido e que eu posso melhorar e que eu posso trabalhar isso. Será que eu não fui uma pessoa tão presente? Será que eu não fui claro no que eu queria falar ou nos meus objetivos? Será que eu não impus algum limite ali naquele momento e as coisas começaram a desandar no momento em que eu deixei de colocar algum tipo de limite? Porque tudo isso é o ego, né? Pô, eu fui a melhor pessoa para essa pessoa. Eu me dediquei a essa empresa. Eu me dediquei a essa situação. Como assim essa empresa simplesmente me dispensa? Mas se a gente parar para pensar que tanto o outro quanto a outra a empresa tem uma vontade ali também, que é dela. Entende? Mas se houve, por exemplo, um término de um relacionamento onde talvez eu tenha faltado com alguma coisa, é porque se eu faltei com alguma coisa, eu não fui eu. Eu não fui eu. Eu não agi do jeito que eu deveria ter agido. Eu deveria ter falado para essa pessoa, deveria ter imposto limite, a mesma coisa na empresa. Né? Faltou eu chegar para o meu chefe ali e falar, olha, cara, é o seguinte, tudo bem, você confia em mim, tem umas responsabilidades, mas, cara, não dá, eu não vou dar conta de tudo isso, não. Tá? Deixou de ser você ali. Deixou de ter a sua personalidade. Só para finalizar, vai. Tarô, finaliza aqui a leitura, por gentileza. Não quer mais falar, é? Tá de sacaneja? Nossa, leitura bem interessante. 2 de copas. Clarifica. Rainha de espadas.
Eu vou pedir para entender a rainha de espadas isoladamente. Rei de copas. Tarô, mais objetividade, por favor. Vamos. De boa? Mais objetividade, tá? Não manda mais lâmina da corte, não, que eu já tô cansado de lâmina da corte, cara. A lua com o cavaleiro de pentáculos. Vença os seus medos, vença as suas inseguranças. Tá? Cavaleiro de pentáculos é o mais devagar, né? Mas ele entrega. E ele não tem medo. Dos cavaleiros, ele é o mais forte. Vença os seus medos, vença as suas inseguranças, vença as suas ilusões. E aí, né? Agora eu entendi por quê. Veio 2 de copas. Muito provavelmente a gente está falando de um relacionamento. Tá? Tome uma decisão. Se você ainda tem abertura. Para quem... Aqui eu vejo um possível desbloqueio. Tá? Para quem está bloqueada, para quem está bloqueado, não consegue acesso a esse local, essa situação. Aí veio a rainha de espadas com o rei de copas. Aqui, não sei, a rainha de espadas, a energia de Gêmeos, Libra ou Aquário, muito forte. Rei de copas, Câncer, Escorpião ou Peixes. Aqui. Né? Não se pegue ao gênero, obviamente, mas aqui, assim, a partir do momento que você vencer os seus medos, as suas inseguranças, as suas ilusões, que você vencer essa fase, porque talvez você esteja nesse momento passando por um escuro da noite, mas você sabe que vai sair disso daqui, tá? Essa situação ela se resolva. O 2 de copas foi clarificado para essas duas mãos. Flávio, uma reconciliação? Para alguns pode ser. Embora não tenha saído nenhuma... Embora não tenha saído nenhuma lâmina que diz reconciliação, nós temos um 10 de copas na mesa também, que eu não posso descartar. Nós temos um casal aqui. Só que aqui a mensagem, né, ela é bem diferente. Pondere o seu emocional com relação ao seu racional, tá? O rei de copas, ele tem um problema, ele não fala dos sentimentos dele. Entende? Então, se você tiver que expor os seus sentimentos, exponha eles, mas banque. Exponha eles de forma racional. E eu falo aqui, né, não é expor de forma, não é soltar os cachorros, não é soltar o verbo. Muito pelo contrário. A rainha de espadas, ela não se abala. Ela pondera, ela tem decisão. Entende? Ela chega e fala, bom, eu tenho que falar sobre os meus sentimentos, então eu vou aqui racionalizar o que é que está acontecendo e eu vou me expressar para essa pessoa ou para essa situação, seja lá o que for aqui. E os resultados, eles independem, porque a gente só tem controle sobre as nossas decisões e as nossas ações. O resultado independe. Tarô, agindo aqui, depois desse 2 de copas, rainha de paus, enfrentando os medos, as ilusões. O que poderemos ter aqui? Os amantes. Nossa senhora, ouviram, gente? Meu ombro meio que quase deslocou. Os amantes. Eu, por conta desse 2 de copas aqui, eu entendo que talvez, né, possa ter uma possibilidade aí de resolução. 7 de copas. Mais uma. 9 de pentáculos. Vai sair de uma situação de ilusão para um resultado.
Uma situação de dúvida vai ter um resultado. Bom, se você está na dúvida se você deve falar com essa pessoa, eu falaria, você quer falar? Fala. Seja ponderada, seja ponderado, mas seja você. Entende? Sem ofensa, sem agressão, sem isso, sem aquilo, sem nada. Não há necessidade disso. Entende? Ah, mas essa pessoa ela me magoou, ela me fez muito mal e eu não consigo sair dessa situação. Então faz um vídeo, sei lá, grava, manda um áudio para você mesmo. Mas, sei lá, pega o celular, vai no seu quarto ali, fala o que você tem que falar para essa pessoa. Se for para xingar, para ofender, fala ali no vídeo. Como se você estivesse mandando para... Entende? Porque aqui uma dúvida com relação a uma ilusão, ela vai ter um resultado, uma colheita muito benéfica. Inconclusivo aqui, tá? Se há uma situação de retorno ou não. Eu entendo que por isso aqui pode ser para algumas pessoas. Tá? Mas uma situação ilusória, ela vai ter um fim. Porque é fogo a gente ficar numa projeção. O que essa pessoa está pensando, o que ela está fazendo, o que eu poderia fazer, se fosse diferente, como poderia... Não. Isso é complicado. Ok, meus amores? Quase 40 minutos de vídeo. Peço desculpas por ter me alongado, mas o assunto pediu, né? Deixa o seu like aqui, por favor, se você gostou dessa leitura. Se não gostou, deixa o seu dislike mesmo, tá tudo certo. Né? Seu comentário, conta aí para mim se ressoou, o que está acontecendo. Eu tô mais calmo hoje, é como se tivesse um mentor aqui do meu lado, que ele tá bem tranquilex. Tô igual na Love aqui. I wanna love you. Saca? Então, deixe seu comentário, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado, um beijo, fica com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.